Mas o entendimento de que o logos, aquilo que a gente comunica, precisa ser entendido. Se eu começar a falar um monte de coisa que, como uma vez eu fiz num seminário, né? Era uma turma nova, primeiro dia de aula. Isso, eu não faço mais esse tipo de maldade, não. Mas eu trollava antigamente. Chegava na sala de aula. Era o bullying teológico. É o bullying. Aí eu chegava e começava. Então hoje nós vamos falar sobre os princípios ontológicos do ser para si diante da morte. E começava a falar um monte de coisa assim, do jeito que eu estou falando agora. Uhum. Cara, eu olhava para um lado, o cara lá no fundo da sala. Pô, que da hora isso, não sei o quê, fazendo aquela cara de espanto, né? E eu me segurando por dentro, porque nem eu estava entendendo o que eu estava falando. Exato, tinha nem sido a frase, né? E aí, gente, tudo bem? Tá claro? Alguns com medo, né? Ficam quietos, dizem sim, o outro mete uma cara de conteúdo e diz assim: genial, professor. Eu falei, genial o quê, cara? Se você pedir para eu reproduzir isso que eu acabei de falar, eu não vou reproduzir. Por que você não foi capaz de dizer eu não sei? Não entendi. Sabe por quê? Porque você tem um opressor dentro de você que diz que se você não entendeu, é você o ignorante. Mas quem foi que disse que o ignorante não pode estar do outro lado da linha? Porque a gente acha que se a gente não entende alguma coisa, é porque o problema está no receptor da mensagem. Sou burro. Exato. Aí o cara, é melhor eu me passar por inteligente, quieto, do que eu vou dizer que eu não sei. Imagina, eu vou dizer que eu sou ignorante. Mas essa é o grande ensino para alguém que quer aprender alguma coisa de fato para a vida. De que as nossas maiores experiências de libertação não estão em outros lugares senão na ignorância. Mas não é a ignorância em si, mas é a consciência dela. É preciso ser consciente da ignorância. O tempo que você ficar fazendo de conta que não é ignorante sobre algo, é pior do que você. Não, eu sou ignorante sobre isso, eu quero aprender. Ok. Eu preciso aprender. Então, é essa coisa de tornar claro, de pensar, de esforço pela clareza. Isso é da linguagem. Veja, isso é racional. Então, quando alguém quer pregar o evangelho e quer pregar com clareza, ele tá usando racionalidade, ele quer que as pessoas entendam. Então, não estou dizendo que a gente deva abandonar a busca por entendimento do evangelho. Só estou dizendo que às vezes a gente racionaliza as nossas experiências de uma tal maneira que a única experiência que a gente pode ter com Deus é a da racionalidade. Quando a fé é de uma outra ordem, quando as minhas emoções são de outra ordem. Quem disse que eu não posso me emocionar diante da beleza da palavra de Deus, diante do louvor, da glória, diante de uma comunidade levantando suas mãos, engrandecendo o nome de Deus? Eu tenho que chorar e dobrar meu joelho. Eu tava de joelho diante de um negócio desse mesmo, porque isso mexe com minhas emoções. Eu não sou uma espécie de Spock, né? Insensível, não é? Frio e calculista. Um robô ali, né? Um robô. Eu tava com um amigo e eu lembro que ele tava falando muito empolgado, né? De monergismo, de sinergismo, de tal, né? E falando disso. E ele falou, cara, o problema é que os caras não compreenderam isso, entendeu? E por isso, por eles não terem entendido isso, aí acontece isso. E, cara, eu lembro que eu terminei e falei da conversa, falei pra ele, cara, mas assim, a dúvida que eu fico com tudo isso é, a pessoa mais piedosa que eu conheço é a minha avó, a mãe do meu pai, que acorda todo dia, 4 da manhã. Não posso ver ela que ela fala, ó, hoje de madrugada eu dei pra você, hein? 4 da manhã, porque eu fui muito sagaz. Eu dei uma cama de presente pra minha avó. Então todo dia que ela acorda, ela lembra de mim. Ela lembra. Entendeu? Aí ela fala, orei por você e tal. Eu fui a pessoa mais piedosa que eu conheço na minha vida. Ela nunca ouviu esses termos. E ela não entendeu esses termos. Olha aí. Entendeu? Assim, né? Nessa, a questão da razão, como você está dizendo. Então não tem como ser isso. Né? É claro que na prática, provavelmente ela vive esses termos, mas ela não entendeu. Então não é sobre o entender. Ela também pensa. Sim, sim. Claro. Ela tem a sua maneira de pensar. Orar, claro. Para orar, você tem que pensar muito. E aí você não acha que nosso discipulado é extremamente gnóstico? Sim. Assim, no sentido de, Com tipo, certeza. a minha tendência ao pegar alguém que está iniciando na fé e falar, vamos discipular essa pessoa, vamos. Minha tendência é falar, lê esse livro. Faz essa aula. Isso. Assiste essa pregação. Exato. Aí, então porque você não entendeu ainda. Isso. Você entendeu? Explica pra mim. Entendeu? Isso. Faz essa prova. Eu acho que você pegou exatamente o ponto que eu tô querendo
trazer aqui e que é o que pensadores como Smith, como você acabou de mencionar, estão preocupados, né? A gente está preocupado, quando a gente retoma Agostinho nessa questão, em mostrar que a nossa vivência do Evangelho não pode ser gnóstica, não pode ser racionalista. Eu não posso dizer, entendi o Evangelho. Eu tenho que me perguntar se eu devorei ele. É de uma outra natureza, não é só uma palavra que você entende, uma palavra que te transforma. Todo cristão deveria entender o Evangelho da palavra de Deus como um meio de graça, um poder de Deus. E ele não teria dificuldade com isso, porque se ele acredita que Deus criou o mundo falando, ele não teria dúvida nenhuma do que a palavra de Deus é capaz de fazer. Por isso que quando um pastor prega, não é uma aula que ele está expondo, ele não está só falando da mente das pessoas. Sim. Eu digo para... Está proclamando, não? E ali não é só a razão, aquela palavra é poderosa. Vou dar um exemplo. Imagina uma pessoa fria espiritualmente, uma pessoa que está trancada para as coisas de Deus. Ela se trancou no meio dos pecados dela e não consegue mais ouvir. Ela é um vale de ossos secos. Ela não é só um osso seco. Ela é o vale seco. A gente se pergunta, mas se está morto, se é osso seco, como que vai ouvir? Que argumento é esse? É por isso que o nosso argumento tem que ser um só nessa hora. Para todos aqueles que estão frios espiritualmente. Não deixe de ouvir a palavra de Deus. Mas eu não estou ouvindo, não quero ouvir. Ou seja, você é um vale de ossos secos. E você está me dizendo que o profeta um dia disse a Deus, Senhor. Né? O próprio Deus diz, acaso poderiam reviver esses ossos? Diz, tu sabes. Tu sabes, porque até onde eu sei, ossos secos não escutam. Mas quem foi que disse que a palavra de Deus é um poder que precisa necessariamente ser entendido? Quando alguém prega fielmente o Evangelho, não é só algo que fala a nossa mente, mas é um poder que viabiliza a ação do Espírito Santo, testemunhar no coração de alguém uma transformação, que de repente do nada essa pessoa, agora eu sei, agora eu vejo, agora eu enxergo. Agora Se eu a gente creio, né? não acreditar que a pregação é um meio em que Deus faz o milagre de transformar a vida de uma pessoa, que era cega e agora enxerga, que era surda e agora ouve, a gente precisa então montar exatamente palestrantes. A gente precisa de palestrante. Mas a Bíblia nunca diz que a gente precisa de palestrante na igreja, que a gente precisa de pregador. E pregador não oferece só uma razão de ser das coisas. Ele também distribui alimento. O pregador está preocupado com a dieta do povo. E ele preocupado com a dieta do povo, ele não vai só falar a mente deles. Ele vai falar o coração. Certo. Então, Douglas, eu acho que hoje a gente vive essa tensão, não é? O gnosticismo, não é, que é essa crença de que não é, você precisa melhorar o seu entendimento para ter mais proximidade de Deus, não é? A gente sabe que prejudica a caminhada do crente, porque racionaliza a sua experiência com Deus. O problema é que a gente pode também ir para o outro lado, que é desracionalizar o Evangelho, como se o Evangelho não tivesse sentido, como se o Evangelho não tivesse significado. Isso seria o quê? Um fideísmo? Uma espécie de fideísmo, um jeito de dizer as coisas da seguinte forma: eu não quero nem entender. Não é para quem entender. Eu creio porque me falaram, me disseram, é um homem de Deus. Eu acho que não é bem assim. O fato de a gente criticar o racionalismo não significa que a gente deva tirar a razão da nossa experiência com Deus. É aí que essas duas coisas elas precisam estar unidas, não é? E inseparáveis na nossa experiência com Ele. Porque se Ele não quisesse que a gente entendesse o Evangelho, Ele não usaria palavras. Sim. O Logos muitas vezes não é traduzido por palavra, mas por razão mesmo. Ah, é? Então, por isso que em muitas traduções dos teólogos medievais, Logos tem o seu correspondente em ratio, que é razão em português, que você traduz como razão. Então a razão se fez carne. Em algumas interpretações isso seria até possível.